Oi, pessoal, e neste sábado a conversa é com o arquiteto André Alfi, famoso aqui em Brasília. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Vem Brasília. Que bom. André, eu fiquei sabendo nesse papo que eu tive com você que você tem algumas, eu posso chamar de especialidades, Sim. né? E que você fez muito projeto hospitalar. E eu achei isso muito interessante. Como é que é fazer projetos para hospitais? Na verdade, tudo começa principalmente no ser humano. Muitas pessoas imaginam que as coisas aconteçam baseado nas normas, mas a norma ela é importante para direcionar você, te dar quais são os sentidos que você deve dar ao trabalho, quais são os rumos que você deve tomar. Mas principalmente dentro dessa nova discussão, que aliás não é tão nova, mas que agora tem aparecido muito mais, que é a humanização. Essa humanização não é mais só no tratamento, mas é também no espaço físico da pessoa poder se sentir num lugar agradável, poder se sentir num lugar que remeta à casa dela, que faça ela pensar em coisas boas, que faça ela pensar, por exemplo, que ela pode sair um pouco, né, daquele momento dela. Ela não tem que pensar só numa doença, ela não precisa pensar só num tratamento, mas ela pode pensar no bem-estar que ela está sentindo naquele momento. É verdade. E a arquitetura hospitalar, ela tem esse viés também, sabe? Não de ser apenas técnico, mas de ser também factível no sentido de fazer com que as pessoas melhorem e se sintam bem atendidas e bem recebidas naquele espaço que elas estão. É muito interessante você falar isso, porque eu tive uma experiência, né, na época da Covid, de ir em um hospital, que você inclusive fez, eu não sabia, mas agora eu sei. E que realmente na hora que eu entrei, eu me surpreendi, eu olhei aquilo e falei, uau, que lindo, que agradável. Eu olhei para a poltrona, eu olhei para as mesas, eu olhei para a parede e me deu isso que você falou. Sim. Eu estava indo levar no caso meu marido, mas era uma época de pandemia, então não tinha ninguém muito feliz. Não. E foi uma coisa que eu lembro de eu tirando foto, mandando para minhas amigas e falando, olha que lugar sensacional. Ou seja, comigo deu certo, né? Meu marido também depois ficou falando. E era um lugar claro, era um lugar bonito. Então eu via que realmente aquilo ali me deixou bem. Isso é mágica que você faz para deixar as pessoas bem? Eu acho que é um pouco, né? Se a gente for pensar. Mas é uma mágica do pensamento humano, eu acho. Quando você está ligado no que você, né, no que o outro sente, quando você busca e quer ter empatia pelo que o outro sente e percebe da vida, eu acho que você começa também a ter um trabalho que reflete muito disso. Então, mesmo em outras áreas que a gente faz, escritórios, residências e tudo mais, a gente sempre costuma recorrentemente ouvir uma palavra que é: nossa, eu me sinto bem aqui, como aqui é aconchegante. A palavra aconchego, ela aparece em diferentes trabalhos que nós já fizemos. E eu acho que isso faz com que tudo seja muito mais pensado, porque ele está também dentro de um sentimento, né? Não é só, como eu falei da outra vez, anteriormente, não é só técnica. Claro, a RDC 50, que é a norma que rege esse segmento, ela é fundamental, ela é super útil, inclusive. Eu digo até para as pessoas que elas não deviam ficar com medo, com receio da norma, porque a norma é aquele degrau que te ajuda a chegar no patamar que você busca. Sim. Então ela te diz, precisa ter isso minimamente, precisa ter aquilo minimamente. Então quando você vai trabalhar, você começa a saber que, sabendo o que tem que ser feito, entendendo como tem que ser feito, você pode dar então margem para outras coisas, como sentimento, como a empatia. O feeling é muito bem-vindo, né? Sim, porque aí você começa a sair do técnico e também trazer o lúdico. Aí entra a humanização. Né? Que é a humanização, exatamente. Exatamente. Vou te interromper. Você falou comigo antes da gente começar aqui a entrevista exatamente sobre o TI, eu achei muito interessante, porque eu particularmente, eu nunca imaginei, né, nós que somos leigos, nunca imaginei que realmente um arquiteto teria um projeto para uma UTI. Aí faria alguma diferença. Isso, né? aí eu quero que você conte, né, esse diferencial que eu achei muito interessante. Então, na época, agora eu soube até que eles tiraram, mas foi muito interessante que na época nós pensamos e colocamos um aquário logo na chegada da UTI. E depois viemos a descobrir que as pessoas passaram a dar nomes para os peixes.
E esses nomes, esses peixes com quem eles conversavam, acabavam por ser algo que acalentava aquela pessoa, porque ele era um acompanhante, né? O parente estava dentro da UTI e ele estava sozinho muitas vezes acompanhando. Isso ia fazendo que o lugar se tornasse mais humanizado. Porém, um outro negócio que a gente pensou, outro lance que eu achei muito interessante que a gente fez foi, muitas vezes as UTIs são divididas apenas por cortinas. Sim. E nós conseguimos convencê-los a dividir com portas, para que pudéssemos separar a sensação de um paciente do outro, né? Então, se algo está acontecendo, se ele está passando mal, ele tem como fechar, tratar ele e não assustar aquele outro. Porque, e aquilo gera mesmo, né? Porque nem todo mundo que está numa UTI está dormindo. Ele está percebendo o que está acontecendo. E aí nós pensamos nisso, nós pensamos naquele que está dormindo, que quando acorda sozinho tem uma mensagem num quadro, né? Uma imagem bucólica que deixa ele feliz ao ver aquilo. Então várias coisas foram pensadas e foram implementadas. Para você ter uma ideia, até a área central de trabalho, nós elevamos ela no piso. Então as pessoas se sentavam num ponto, numa altura, onde ele tinha uma melhor visão dos leitos. Sim. E isso é importante, né? Com porque certeza. todo intensivista precisa estar ligado, realmente atento, ligado a tudo que está acontecendo. E aí algumas pessoas depois vieram comentar, sabe? Meu pai esteve lá, minha mãe esteve lá. Casos de pessoas que não chegaram a sobreviver, mas mesmo assim a família feliz e agradecendo porque e pelo menos a despedida foi num lugar bom, num lugar que se sentiram bem. Outras pessoas dizendo, poxa, ver que minha família estava naquele lugar, ver que a minha mãe, ver que o meu filho estava naquele lugar tão bonito, tão bacana, me deu também mais esperança de que as coisas iriam dar certo. Sim, sabe? E acabou aquela ideia, né, de que um hospital é aquele lugar feio, frio, né? Aquelas paredes, e realmente aquela maca passando. Na infância era super decadente. Eu tinha medo, né? Eu tinha medo. Falava hospital, dava medo. A gente já tem medo de estar indo pro hospital. Chega lá, o lugar não é legal, não é bonito, aí lascou tudo. Olha, eu vou te falar uma coisa, a gente tem muita coisa para falar. E eu gostaria de te convidar, se você aceitar, tudo ok. Pra gente um dia ir junto, em algum lugar que você tenha feito, para você me mostrar o que você pensou. Você topa um dia comigo? Claro, vamos sim. Que coisa boa. Vamos sim. Olha, muito obrigada. Obrigado. Pela sua participação. Agradeço, ainda vamos nos ver imagina. muito, viu? Porque eu achei sensacional. Muito bom mesmo. E eu acho bom divulgar uma área que, por vezes, nem os próprios médicos sabem. Sim, não sabem. Né? Muitas pessoas não sabem que existem arquitetos que são especialistas nisso, que se dedicaram a entender essa área. E isso é tão importante porque muitas vezes eles não sabem bem o caminho que querem tomar. Eles sabem o que gostariam, a sensação que gostariam de ter. Mas às vezes falta isso, né? Alguém que conhece. Colocar isso em prática. E aí a gente conhecendo uma norma física, nós conseguimos fazer um paralelo com o conhecimento e com a experiência hospitalar dele. Então vamos divulgar, gente, vamos divulgar. Bom. Olha, você em casa, muito obrigada por nos acompanhar nessa entrevista. Eu tenho certeza que você adorou e tendo dúvidas pode enviar pra gente, eu envio pro André essa simpatia e eu tenho certeza que ele vai responder com muita, muita, muita vontade de ajudar, não é isso? Sempre. Obrigada. Pode contar. Tchau, gente. Tchau.